Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Muito obrigado por você ter clicado neste vídeo. E eu queria conversar com você nesse vídeo algo que eu tenho pensado muito esses dias. Por tudo que, principalmente aqui no Brasil, a gente está passando, parece que existe um alerta que Deus está acionando cada vez maior para a sua igreja. E às vezes parece que a gente dorme, né? A gente está dormindo. E eu queria partilhar com vocês aqui algumas notícias, algumas coisas que eu estou vendo. Porque assim, pessoal, a gente não pode mais dormir nessa questão em que a Bíblia, a palavra do nosso Deus, nos diz dos últimos tempos. E isso está cada vez mais lógico, provável e perto. Chegou a hora da gente se colocar nós em nós mesmos e acordar, para justamente não ser pego de surpresa. A Bíblia diz que a volta de Jesus, ela compara a volta de Jesus com a vinda do ladrão. Ninguém sabe quando vai ser. Mas ele deixou sinais específicos que poderiam nos nortear a entender quando o momento estivesse chegando. Olha só, eu vou estar lendo para você aqui, porque pode ser que seja pequenininho, então eu vou ler junto com você essa notícia aqui. Um novo relatório da Freedom on the Net 2022 constata que a internet está mais fragmentada do que nunca, com um número recorde de governos impondo restrições sobre o que bilhões de pessoas podem acessar e compartilhar online, seja bloqueando sites estrangeiros, acumulando dados pessoais ou aumentando o controle sobre a infraestrutura técnica de seus países. Os movimentos de líderes repressores, tanto dentro de suas fronteiras quanto no cenário internacional, buscam dividir a internet aberta em uma colcha de retalhos de enclaves repressivos, onde eles podem promover seus interesses estreitos e consolidar seu poder. Os regimes autoritários estão construindo paredes digitais que dificultam a livre troca de informações e facilitam o silêncio da dissidência, promovem desinformação perigosa e acessam dados pessoais. Segundo Michael Abramovitz, presidente da Freedom House, à medida que mais aspectos de nossas vidas se movem online, o fortalecimento da liberdade na internet assume maior importância para a proteção da liberdade em geral. A repressão digital está levando a um declínio democrático mais amplo em todo o mundo, e combatê-la é vital para a luta global contra o regime autoritário. Você percebe claramente que, tanto aqui no Brasil como no mundo, tá? Isso não é e é por isso que preocupa tanto, né? Não é uma prerrogativa só brasileira, pelo contrário, isso acontece no mundo inteiro, mas os regimes totalitários procuram fechar o máximo possível o digital. Por quê? Porque antes o digital era totalmente aberto. E, obviamente, ele foi fazendo as pessoas migrarem, né, para o digital. Redes sociais, o YouTube, enfim, todas essas ferramentas. Uma coisa livre, né, democratizou a informação. Né? Hoje você pode ver vários tipos de análises de um determinado assunto. Democratizou a música. Hoje um artista pode gravar uma música dele, né, própria, né, e postar na internet e fazer sucesso. Antes do digital isso não era possível. Ele precisava de ferramentas para que isso acontecesse. Isso serve para o cineasta, para todo mundo, gente. Um corretor de imóveis quer vender um imóvel, ele põe na internet. Então isso fez com que todo mundo migrasse para o digital. E aí é que é o ponto. Na hora que todo mundo migrou para o digital, o que esses pensamentos totalitários começaram a tramar? Ora, se está todo mundo no lugar, a gente vai controlar esse lugar. E nós vamos fazer com que as pessoas assistam e vejam aquilo que a gente quer. E à medida que eles foram entrando dentro dessas plataformas e controlando seus algoritmos, a coisa começou a ficar preocupante. E, logicamente, sinalizando para onde eu quero conversar com você nesse vídeo aqui. Todo mundo fala, todo mundo sabe, todo mundo fala e é escrachado da Agenda 2030. E o que esses caras estão buscando? Olha só, vamos seguir com mais notícia para a gente continuar no papo aqui.
A liberdade global enfrenta uma terrível ameaça. Em todo o mundo, os inimigos da democracia liberal, uma forma de autogoverno no qual os direitos humanos são reconhecidos e todos os indivíduos têm direito e tratamento igual perante a lei, estão acelerando seus ataques. Então, esses inimigos, né, esses inimigos da liberdade global, ou seja, eles querem fazer, tá aí a matéria, a expansão global do regime autoritário, eles estão expandindo. E dá uma olhada no cenário político brasileiro, que está acontecendo agora, né? Eu estou gravando esse vídeo no dia 8 de janeiro de 2023. Dê uma olhada no que está acontecendo no Brasil hoje, dê uma olhada no que está acontecendo no mundo. Nossos vizinhos, dá uma olhada. Tá? Eu estou te passando notícias do mundo. Olha essa tendência. A coisa não é só aqui. Mas o Brasil é um parceiro importantíssimo para isso. Podem ter certeza. Por diversos aspectos. Principalmente por tudo que nós temos e que muita gente não tem mais. O Brasil é riquíssimo, poderoso. Uma terra poderosa, abençoada. E é óbvio que o Brasil é um parceiraço nesse aspecto. Agora, olha essa aí, ó. Eu vou até para você ver aqui o futuro dos espaços digitais e seu papel na democracia. Muitos especialistas dizem que os espaços públicos online melhorarão significativamente até 2035. Se reformadores, grandes empresas de tecnologia, governos e ativistas enfrentarem os problemas criados pela desinformação, aí de novo, e discurso tóxico, outros esperam problemas contínuos à medida que ferramentas e fóruns digitais são usados para explorar a fragilidade das pessoas, atiçar sua raiva e separá-las. Vamos lá, vamos chegar lá. O cristianismo está sob ataque, adverte ex-capelão da Rainha Elizabeth ao rei. Olha só, não vou ler tudo, tá? Se você quiser ler depois, você pode ir procurar a matéria lá na gospelprime.com.br, mas eu vou ler esse pedacinho aqui. Acho que este lento movimento de multiculturalidade e multifé continuar, perderemos a monarquia, porque no final acho que não será verdade para si mesmo. O problema é que ou você é defensor da fé ou não é, observou ele referindo-se ao juramento de cada monarca. Segundo Ashton, o cristianismo tem crenças muito distintas e muito opostas a muitas outras visões do mundo. Olha que interessante. Particularmente sobre a sexualidade e o valor do indivíduo. Portanto, o problema no momento é que o cristianismo está sendo atacado. Né? Bom, e aí tem muita gente que fica na dúvida, né? Realmente estamos chegando ao fim dos tempos? A volta de Jesus está próxima mesmo? Essa pergunta, tem uma parte de pessoas que fazem essa pergunta, tem uma outra parte de pessoas que já entenderam isso, já despertaram, e tem uma parte de pessoas que simplesmente não tem a mínima ideia do que é isso. Eu acho que nós cristãos temos uma obrigação ímpar de estar anunciando isso a todas as pessoas. Nós não podemos ver o que está acontecendo no mundo e numa velocidade cada vez maior e pior, gente, escrachado na nossa cara, tá muito fácil de ver. Lá atrás, quando esses movimentos eram mais sutis, eu confesso, era mais difícil de você perceber. Eles não faziam tanta conta de que você descobrisse. Era um movimento sutil. E aí lá em Mateus 24, Jesus diz, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E aqui a gente pode ler de várias formas. Ou uma pessoa que realmente fala que é Cristo, que chegou, que vocês já viram por aí, tem gente que faz isso. Essa seria a interpretação mais óbvia. Ou você pode dizer de pessoas que falam por Jesus e vão enganar muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerra tá na nossa cara aí, tá? Principalmente, eu acho que essa questão global que nós temos hoje. Sempre tivemos guerra, né?
na história do mundo. Eu sei que você vai estar aí no vídeo falando, mas isso a gente já teve, tal, não sei o que, tudo bem, você tem razão. Mas perceba que o contexto é diferente agora. É um contexto mais grave, mais tenso, atinge mais pessoas. É uma coisa global. Literalmente. Nação se levantará contra nação. Reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Perceba que isso também está aumentando. Nação contra nação, reino contra reino, ou seja, países contra países e os próprios países dentro dele, uns contra os outros. Onde você está vendo isso pode acontecer? Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Acabei de ler para vocês aqui uma notícia onde o ex-capelão da rainha falou que os cristãos estão sendo perseguidos. Porque no mundo mal, quando você vai de encontro a isso, quando você prega algo antagônico a esse mundo mal, você começa a ser visto como intolerante, você começa a ser visto como alienado. E agora, pessoal, a forma como as pessoas estão agindo, essas pessoas que estão por trás disso aí tudo, a forma que elas agem hoje, as narrativas, elas caminham, direcionam e apontam para o ódio. Não é novidade para o cristão isso, porque ele já foi perseguido outras vezes. E a perseguição já está começando. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. Ai, ai. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Quem é cristão sabe. Isso aí. Quantas vezes você ouviu um amigo seu, ou você mesmo já pensou isso? Nossa, as pessoas não estão se amando mais, cara. As pessoas estão frias. Ninguém gosta mais de ninguém. Ninguém tem mais paciência com ninguém. Todo mundo está intolerante. Isso é um absurdo. Você já não ouviu falar disso? Já ouviu, né? Então, pois é. O amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Finalizando esse vídeo hoje, pessoal, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, a gente precisa fazer mais vídeos e conversar mais sobre isso, sobre o que está acontecendo no mundo. E eu vou trazer para vocês aqui mais notícias sobre isso, sobre esses movimentos, né, que estão acontecendo no nosso querido planetinha azul. E essa casta maligna que está trabalhando por trás de tudo isso para preparar a chegada do homem da desolação, do anticristo. Isso é tudo uma preparação, pessoal. Tudo isso é um teatro. Muita coisa que você está vendo é um teatro político, partidário, mas que esconde um pano de fundo tenebroso, sombrio. E o que a gente pode fazer como cristão é lançar no mundo essa luz que é Jesus e a sua palavra. Você pode estar de repente magoado com a igreja, pode ser que você está afastado, que você se decepcionou. Eu sou um cara que me decepcionei muito com instituição, com igreja e instituição, mas não se deixe levar a ficar magoado com Deus, com Jesus. Se reconecte a Ele, busque Ele de novo. Procure ao máximo se afastar do pecado. Ninguém é perfeito, a gente erra. Mas procure melhorar, ser um cidadão melhor a cada dia. Um cidadão do céu. Um cidadão que vai ser sal. Sal e luz para o mundo. Cristo tem que refletir a sua luz em nós. Nós temos que ser um espelho refletindo Jesus. As pessoas têm que olhar para a gente. E é dessa forma que elas buscarão a Deus. É isso. É nesse refletir que elas vão buscar a Deus. Então, se você está triste, magoado, como aconteceu comigo, inclusive fiz um vídeo aqui, vou falando em TDAH, vou lembrar para colocar aqui para você o cardzinho. Eu fiz um vídeo falando dos transtornos relacionados ao Evangelho. Muitos desses transtornos vão atrapalhar você na sua caminhada cristã, mas está tudo bem. Jesus te ama.
busque melhorar, busque tratamento, entenda o seu problema e siga em frente. Se reconecte com o Senhor. E aí, quando você estiver pronto, legal, procure uma instituição que seja mais ou menos aquilo que você busca. Porque nós temos que estar, nesse momento, eu falo para todos os cristãos que estiverem ouvindo ou vendo esse vídeo, unidos com o Senhor Jesus. Lendo a Bíblia, entendendo a Bíblia, entendendo o que está acontecendo. A gente precisa entender a Bíblia e nos unirmos em uma só voz para pregar o Evangelho a toda criatura e a todo o planeta. Existe um grande problema nesse mundo hoje. Esse mal sombrio já se levanta gradativamente, de forma escondida. No começo não vai ser claro, não vai ser aberto, mas pode ter certeza que depois ele vai se mostrar. Nós estamos passando uma crise profunda aqui no nosso país, nesse momento. E não tenha dúvida, pano de fundo é outro, muito mais sombrio. Mas lembre-se, contra a igreja do Senhor, o inferno não vai prevalecer. Um alerta que eu quero dar no vídeo também é o seguinte, a gente tem que parar com esse negócio de guru. É guru demais, tem guru para tudo. E agora, infelizmente, tem pastor que ele virou meio que guru, né? E a pessoa ela não consegue fazer nada, absolutamente nada, que não seja através de alguém. Seja pastor digital, pastor... ou até influencers, que nem pastores são, mas são gurus espirituais. Por isso que eu falo que a importância de ser um crente mais maduro e de estudar a Bíblia, de você ir na sua instituição, ou você acompanhar algum youtuber, né, influencer, seja lá o que for. Mesmo eu aqui que estou falando com você. Vai na Bíblia e estuda. E entenda. Não é? Outro dia eu vi, por conta inclusive disso que eu falei aqui, da questão do pessoal que se afastou por mágoa, porque está triste, enfim, e acabou se afastando da instituição para não se afastar de Jesus, né, que Deus não tem culpa disso, né? Imagina. Então, volte, restabeleça essa conexão com Deus, né? Volta para casa. E aí você procura uma instituição que seja legal para você. Bacana, mas não transforme aquilo em guru. Porque até os que estão desigrejados hoje, que não estão em igreja, que defendem, né, essa questão do desigrejado, esquece que tem gurus aí dos desigrejados que montaram o seu esqueminha. Vocês devem conhecer uns famosos aí até. E a galera defende, não, porque esse cara, ele te promove uma libertação espiritual, ele te dá uma libertação espiritual, você começa a ficar livre. Pode prestar atenção, esses caras que batem pra caramba em instituição, igreja, da instituição, tô falando, são os caras que montaram outra. De outra forma, de outro jeito. Não chama igreja, mas tem cheiro de igreja, tem gosto de igreja, tem jeitinho de igreja. E é geralmente um guru. A única coisa que você precisa, irmão, é a palavra de Deus. O Espírito de Deus. Jesus. É isso que você precisa. O fardo de Jesus é leve, é suave. Eu já falei isso aqui. Eu queria tanto poder passar isso para todo mundo. Larga todo o resto. Você só precisa de Jesus. Jesus é suave, é leve. É só disso que você precisa. Guru falha. Guru fala bobagem. Entendeu? Não, guru não. E eu aqui não estou falando para você não respeitar os pastores, para você na igreja ser um cara revoltado, revolucionário. Não é nada disso que eu estou falando. Não ponha palavras na minha boca. Não, e eu sei o que eu estou querendo dizer. O que você interpreta aí é outro papo. Aí é problema seu. Eu sei o que eu estou dizendo aqui. Você não pode fazer do teu pastor ou líder daquela instituição um guru. É só isso que eu estou falando. E acredito que a nossa função nesse momento é, assim como o sombrio está levantando, é que cada um de nós possamos ser como João Batista. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Jesus está voltando. Ânimo. Força. Busque o reino de Deus, que o resto será acrescentado. Não é de dinheiro que eu estou falando. O que nós vamos mais precisar agora é de força. E essa força
vem do alto, do nosso Senhor. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de compartilhar com os seus amigos e por favor, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Nos dá essa força aí. Valeu? Obrigado. Fui.